Então, hoje eu vim falar para vocês os pedidos combinatórios. Então, o que são esses pedidos? Bom, os pedidos combinatórios são aqueles em que o autor solicite que o réu realize uma obrigação. Se não o fizer, ele deve pagar uma multa ou uma penalidade por isso. Por exemplo, você pede que alguém faça uma reforma na sua casa. E se não fizer esta reforma dentro de um prazo estipulado, ele terá que pagar uma multa diária. Bom, o CPC, em seu artigo 536, trata das medidas coercitivas para o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, incluindo a possibilidade de multa diária se ele não realizar essa obrigação, se essa obrigação não for cumprida. Bom, o que são custos processuais? São taxas que cobrem os custos do processo. Se você não tiver condições de arcar com o pagamento dessas custas, você pode e deve solicitar a justiça gratuita, segundo o artigo 82 do CPC. Já o artigo 98, ele define quem pode solicitar essa justiça gratuita e o que implica. Bom, inclui isenção de custas e honorários. Já no artigo 99 do CPC, ele trata sobre as consequências da solicitação dessas justiça gratuita. E a responsabilidade dos pagamentos das custas processuais são específicas. Em geral, as partes elas devem arcar com esses custos, conforme você demande dentro do processo. E esse recolhimento ele pode se dar de várias formas. Primeiro, no início do processo, as custas iniciais devem ser pagas ao protocolar a petição, a menos que você tenha, assim, acesso à justiça gratuita. Durante o processo, também pode-se existir custas adicionais, como, por exemplo, perícia médica, DNA, sendo que essas podem ser solicitadas pelo juiz. E também tem as custas finais, que são decididas na sentença. O juiz pode determinar que uma das partes pague as custas finais, segundo o artigo 85 do CPC. O que é o princípio da boa-fé processual? Então, o princípio da boa-fé processual, ele exige que todas as partes ajam com honestidade e transparência durante o processo. No CPC, em seu artigo 5º, estabelece que o princípio da boa-fé processual como um dos princípios fundamentais do processo, já que presume-se a boa-fé. O Código de Processo Penal, ele trata também sobre quando a pessoa age com má-fé. Então, essa pessoa, quando ela age com má-fé, ela deve pagar as custas e os honorários que foram inicialmente isentos. No artigo 81, fala sobre a má-fé processual e a possibilidade de condenação em custas e honorários de forma mais severa. Bom, em suma, os pedidos combinatórios são os pedidos que alguém faça com multa se não for cumprido. Já as custas processuais são taxas do processo que você precisa pagar. Se não tiver condições, você pode pedir a isenção por meio da justiça gratuita, segundo o artigo 82 do CPC. Já a boa-fé objetiva processual, ela exige que as partes sejam honestas e transparentes. Se mentir ou enganar, pode levar a custos adicionais, como, por exemplo, perda de benefício da justiça gratuita.